Era uma noite escura e fria no porto de Stavanger, na Noruega. O imponente navio Northern Sentinel, um dos maiores navios de carga especializados em transporte de petróleo bruto, estava prestes a zarpar. Sob o comando do capitão Edvard Larsen, um homem experiente com mais de 30 anos navegando pelos mares mais traiçoeiros do mundo, a tripulação fazia os preparativos finais. Entre os tripulantes estava Jonas Eriksen, o engenheiro-chefe, responsável por garantir que as máquinas do navio funcionassem perfeitamente, mesmo sob pressão extrema. Ele era conhecido por sua determinação e habilidade em resolver problemas técnicos impossíveis. Ao seu lado, Astrid Berg, a oficial de navegação, verificava as rotas traçadas, analisando o radar e os relatórios meteorológicos com um olhar atento. O clima já parecia hostil antes mesmo de o navio deixar o porto. Ventos fortes uivavam pelas docas e ondas agressivas batiam contra o casco, como um prenúncio do que estava por vir. Mas o Northern Sentinel tinha uma missão: entregar 200.000 barris de petróleo a um terminal na costa escocesa. A pressão era enorme, pois qualquer atraso representaria perdas milionárias. Quando o motor principal roncou, a tripulação sabia que não havia mais volta. Edvard reuniu sua equipe na ponte de comando e os alertou sobre as condições do Mar do Norte. "Vamos enfrentar uma tempestade intensa", disse ele com um tom firme, mas calmo. "Este é um dos mares mais perigosos do planeta e precisamos estar preparados para qualquer coisa. Mantenham o foco e sigam os protocolos de segurança." A chamada de Astrid interrompeu o discurso. "Capitão, acabei de receber um novo boletim meteorológico. A tempestade parece mais forte do que esperávamos. Ondas de até 15 metros e ventos de 100 quilômetros H estão previstos." Um silêncio tenso tomou conta da sala, mas Edvard, com a confiança de quem já havia enfrentado situações similares, apenas assentiu. "Se é isso que nos espera, é isso que enfrentaremos." Enquanto o Northern Sentinel seguia rumo ao alto mar, as primeiras rajadas de vento começaram a balançar o navio. A tripulação se movimentava rapidamente, ajustando as amarras e verificando os sistemas. Jonas, no compartimento de máquinas, sentia a vibração das turbinas. Ele sabia que, se as coisas piorassem, poderia ser chamado para solucionar problemas críticos em meio ao caos. E você, já imaginou como seria enfrentar uma tempestade tão violenta quanto essa? Não perca as próximas cenas desta jornada épica. Inscreva-se no canal agora mesmo para acompanhar a luta da tripulação contra as forças da natureza. As horas passaram e o Northern Sentinel já estava longe da costa norueguesa, navegando em águas abertas. A tempestade, que antes parecia um desafio distante, agora começava a se revelar em toda a sua fúria. O vento havia se intensificado, assobiando como uma sinfonia ameaçadora ao redor do navio. As ondas, cada vez mais altas, subiam como muralhas líquidas, jogando o cargueiro de um lado para o outro. Na ponte de comando, o capitão Edvard mantinha as mãos firmes no leme, ajustando o curso para minimizar o impacto das ondas. Astrid Berg, ao seu lado, observava atentamente o radar. "Capitão, temos formações de ondas gigantes à frente", avisou, com a voz cheia de preocupação. "Elas estão se movendo em direção ao nosso curso." Edvard não hesitou. "Desvie o máximo que puder, mas mantenha a carga estável. Não podemos correr o risco de perder o controle do navio." Enquanto isso, no compartimento de máquinas, Jonas Eriksen e sua equipe trabalhavam sem descanso. O som metálico das engrenagens ecoava pelo espaço apertado, enquanto as turbinas rugiam como feras indomáveis. Jonas limpava o suor da testa e conferia os indicadores. "Precisamos manter os motores funcionando a todo custo", disse ele para seus assistentes. "Se perdermos força agora, ficaremos à mercê do mar." A tempestade logo mostrou seu verdadeiro poder. Ondas de 20 metros começaram a se erguer diante do Northern Sentinel, atingindo o casco com força brutal. A cada impacto, o navio tremia como se fosse feito de papel. No refeitório, pratos e utensílios voavam das prateleiras, enquanto a tripulação tentava se segurar em qualquer coisa para não ser arremessada. Astrid recebeu mais um alerta preocupante. "Capitão, estou detectando uma formação ainda maior de ondas vindo da esquerda."
Precisamos tomar uma decisão agora. Edvard, com a experiência de quem já enfrentou o pior dos mares, gritou. Reduzam a velocidade e ajustem o ângulo do leme. Vamos enfrentar essas ondas de frente. É nossa única chance de evitar danos catastróficos. A tripulação segurava a respiração enquanto o Northern Sentinel subia a primeira onda gigante. Por um momento, parecia que o navio seria engolido inteiro. Mas, com um rugido ensurdecedor, ele atravessou a crista e desceu com força, lançando jatos de água em todas as direções. Enquanto isso, na sala de máquinas, Jonas notou algo preocupante. Capitão, estamos registrando um aumento de pressão nos sistemas hidráulicos. Se continuar assim, podemos ter uma falha crítica. Edvard respondeu imediatamente pelo rádio. Faça o que for preciso para estabilizar. Sem motores, não temos chance. Jonas começou a dar ordens rápidas à sua equipe, ajustando válvulas e reduzindo a tensão nas bombas. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto eles lutavam contra o tempo e os elementos. E você, o que faria se estivesse no lugar dessa tripulação, enfrentando a força indomável do mar? Aproveite para se inscrever no canal e continuar acompanhando essa história impressionante de coragem e resiliência. Era uma noite escura e fria no porto de Stavanger, na Noruega. O imponente navio Northern Sentinel, um dos maiores navios de carga especializados em transporte de petróleo bruto, estava prestes a zarpar. Sob o comando do capitão Edvard Larsen, um homem experiente com mais de 30 anos navegando pelos mares mais traiçoeiros do mundo, a tripulação fazia os preparativos finais. Entre os tripulantes estava Jonas Eriksen, o engenheiro-chefe, responsável por garantir que as máquinas do navio funcionassem perfeitamente, mesmo sob pressão extrema. Ele era conhecido por sua determinação e habilidade em resolver problemas técnicos impossíveis. Ao seu lado, Astrid Berg, a oficial de navegação, verificava as rotas traçadas, analisando o radar e os relatórios meteorológicos com um olhar atento. O clima já parecia hostil antes mesmo de o navio deixar o porto. Ventos fortes uivavam pelas docas e ondas agressivas batiam contra o casco, como um prenúncio do que estava por vir. Mas o Northern Sentinel tinha uma missão: entregar 200.000 barris de petróleo a um terminal na costa escocesa. A pressão era enorme, pois qualquer atraso representaria perdas milionárias. Quando o motor principal roncou, a tripulação sabia que não havia mais volta. Edvard reuniu sua equipe na ponte de comando e os alertou sobre as condições do Mar do Norte. Vamos enfrentar uma tempestade intensa, disse ele com um tom firme, mas calmo. Este é um dos mares mais perigosos do planeta e precisamos estar preparados para qualquer coisa. Mantenham o foco e sigam os protocolos de segurança. A chamada de Astrid interrompeu o discurso. Capitão, acabei de receber um novo boletim meteorológico. A tempestade parece mais forte do que esperávamos. Ondas de até 15 metros e ventos de 100 quilômetros H estão previstos. Um silêncio tenso tomou conta da sala, mas Edvard, com a confiança de quem já havia enfrentado situações similares, apenas assentiu. Se é isso que nos espera, é isso que enfrentaremos. Enquanto o Northern Sentinel seguia rumo ao alto mar, as primeiras rajadas de vento começaram a balançar o navio. A tripulação se movimentava rapidamente, ajustando as amarras e verificando os sistemas. Jonas, no compartimento de máquinas, sentia a vibração das turbinas. Ele sabia que, se as coisas piorassem, poderia ser chamado para solucionar problemas críticos em meio ao caos. E você, já imaginou como seria enfrentar uma tempestade tão violenta quanto essa? Não perca as próximas cenas desta jornada épica. Inscreva-se no canal agora mesmo para acompanhar a luta da tripulação contra as forças da natureza. As horas passaram e o Northern Sentinel já estava longe da costa norueguesa, navegando em águas abertas. A tempestade, que antes parecia um desafio distante, agora começava a se revelar em toda a sua fúria. O vento havia se intensificado, assobiando como uma sinfonia ameaçadora ao redor do navio. As ondas, cada vez mais altas, subiam como muralhas líquidas, jogando o cargueiro de um lado para o outro. Na ponte de comando, o capitão Edvard mantinha as mãos firmes no leme,
ajustando o curso para minimizar o impacto das ondas. Astrid Berg, ao seu lado, observava atentamente o radar. Capitão, temos formações de ondas gigantes à frente, avisou, com a voz cheia de preocupação. Elas estão se movendo em direção ao nosso curso. Edvard não hesitou. Desvie o máximo que puder, mas mantenha a carga estável. Não podemos correr o risco de perder o controle do navio. Enquanto isso, no compartimento de máquinas, Jonas Eriksen e sua equipe trabalhavam sem descanso. O som metálico das engrenagens ecoava pelo espaço apertado, enquanto as turbinas rugiam como feras indomáveis. Jonas limpava o suor da testa e conferia os indicadores. Precisamos manter os motores funcionando a todo custo, disse ele para seus assistentes. Se perdermos força agora, ficaremos à mercê do mar. A tempestade logo mostrou seu verdadeiro poder. Ondas de 20 metros começaram a se erguer diante do Northern Sentinel, atingindo o casco com força brutal. A cada impacto, o navio tremia como se fosse feito de papel. No refeitório, pratos e utensílios voavam das prateleiras, enquanto a tripulação tentava se segurar em qualquer coisa para não ser arremessada. Astrid recebeu mais um alerta preocupante. Capitão, estou detectando uma formação ainda maior de ondas vindo da esquerda. Precisamos tomar uma decisão agora. Edvard, com a experiência de quem já enfrentou o pior dos mares, gritou. Reduzam a velocidade e ajustem o ângulo do leme. Vamos enfrentar essas ondas de frente. É nossa única chance de evitar danos catastróficos. A tripulação segurava a respiração enquanto o Northern Sentinel subia a primeira onda gigante. Por um momento, parecia que o navio seria engolido inteiro. Mas, com um rugido ensurdecedor, ele atravessou a crista e desceu com força, lançando jatos de água em todas as direções. Enquanto isso, na sala de máquinas, Jonas notou algo preocupante. Capitão, estamos registrando um aumento de pressão nos sistemas hidráulicos. Se continuar assim, podemos ter uma falha crítica. Edvard respondeu imediatamente pelo rádio. Faça o que for preciso para estabilizar. Sem motores, não temos chance. Jonas começou a dar ordens rápidas à sua equipe, ajustando válvulas e reduzindo a tensão nas bombas. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto eles lutavam contra o tempo e os elementos. E você, o que faria se estivesse no lugar dessa tripulação, enfrentando a força indomável do mar? Aproveite para se inscrever no canal e continuar acompanhando essa história impressionante de coragem e resiliência. O Northern Sentinel avançava lentamente, enfrentando cada onda com a resiliência de uma fortaleza flutuante. As ondas monstruosas pareciam ter um fim, mas o vento ainda assobiava furiosamente, como se estivesse testando os limites da tripulação. O convés estava encharcado e o sal do mar impregnava o ar, misturando-se ao cheiro de óleo e metal. Na ponte, o capitão Edvard mantinha os olhos fixos no horizonte. O céu, antes um manto negro de nuvens ameaçadoras, começava a apresentar tímidos rasgos de luz. Astrid, o radar mostra alguma melhora? Perguntou, com um tom que mesclava exaustão e esperança. Astrid analisou os dados com atenção. Capitão, parece que estamos saindo do núcleo da tempestade. Se continuarmos nesse ritmo, podemos alcançar águas mais tranquilas em cerca de 3 horas. Um suspiro de alívio percorreu a sala de comando. No entanto, a experiência de Edvard o mantinha cauteloso. Ele sabia que o mar, mesmo em seus momentos de aparente calmaria, podia esconder surpresas traiçoeiras. No convés, Olaf e Henrique finalmente conseguiram reforçar as redes de contenção. As caixas industriais estavam agora seguras, mas o cansaço estampava os rostos dos 2 marinheiros. Henrique, você já viu algo assim antes? Perguntou Olaf, olhando para o mar revolto. Henrique balançou a cabeça. Não nessa magnitude. Essas ondas. É como se o mar estivesse vivo, tentando nos engolir. Na sala de máquinas, Jonas e sua equipe também começavam a sentir os efeitos do desgaste. O vazamento de óleo havia sido controlado e as turbinas mantinham uma operação estável, mas o som constante das máquinas parecia amplificar o cansaço de todos. Bom trabalho, pessoal. Agora é manter o foco. Ainda não estamos fora de perigo, disse Jonas, encorajando sua equipe.
No refeitório, Sven e Eric conversavam enquanto tomavam um café forte para espantar o sono. Sven, o que você acha que nos espera depois dessa tempestade? Perguntou Eric, ainda visivelmente abalado. Sven deu um sorriso tranquilo. Eric, depois de toda a tempestade vem a calmaria. O importante é lembrar que sobrevivemos, e isso já é uma vitória. Na ponte, Astrid recebeu uma atualização do sistema de navegação. Capitão, estamos nos aproximando de uma corrente favorável. Isso pode nos ajudar a estabilizar o navio e ganhar tempo. Edvard assentiu. Excelente. Ajuste o curso e informe a tripulação. Enquanto o Northern Sentinel continuava sua jornada, a tripulação começou a sentir um pequeno alívio. As ondas gigantes agora eram menores, e o som ensurdecedor da tempestade dava lugar ao som constante, porém mais suave, do motor do navio. De repente, uma voz veio pelo rádio. Era um sinal de outro navio na região. Aqui é o cargueiro Oceanic Voyager. Estamos enfrentando dificuldades a cerca de 20 milhas de vocês. Precisamos de assistência. O capitão Edvard franziu a testa. Ele sabia que sua prioridade era a segurança de sua própria tripulação, mas também sabia que a solidariedade marítima era uma regra não escrita entre marinheiros. Astrid, calcule a rota mais rápida para alcançar Luz. Astrid hesitou por um momento, mas obedeceu. Capitão, isso pode nos colocar de volta na zona de ventos cruzados. Edvard ponderou por um momento antes de tomar uma decisão. Envie uma mensagem ao Oceanic Voyager. Diga que estamos a caminho, mas que precisaremos avaliar as condições ao longo do trajeto. A tripulação foi informada da nova missão, e um misto de preocupação e determinação tomou conta do Northern Sentinel. Eles haviam enfrentado a pior tempestade de suas vidas, mas agora precisavam ajudar outros marinheiros em apuros. E você, já imaginou como é depender da coragem e habilidade de outros em momentos críticos? Inscreva-se no canal e descubra mais histórias emocionantes do mundo marítimo. O Northern Sentinel ajustou seu curso em direção ao último sinal do cargueiro Oceanic Voyager. A decisão de Edvard era arriscada, mas ele sabia que o chamado por ajuda não poderia ser ignorado. Astrid manteve os olhos fixos nos monitores de radar, enquanto as rajadas de vento ainda faziam o navio balançar, embora de forma menos agressiva. Capitão, estamos a 18 milhas do ponto de origem da chamada. As condições do mar continuam instáveis, mas as ondas diminuíram para 4 metros. Astrid reportou com firmeza. Edvard assentiu. Tripulação, preparem-se para manobras de aproximação. Pode ser que encontremos destroços ou, pior. A tensão no ar era palpável. Jonas, na sala de máquinas, coordenava os ajustes necessários para aumentar a potência do motor principal. Não podemos permitir nenhuma falha agora, pessoal. A vida de outros marinheiros pode depender disso. Enquanto isso, no convés, Olaf e Henrique verificavam os equipamentos de resgate. Ganchos, cordas e boias estavam prontos para serem usados. Henrique, você acha que eles estão à deriva? Olaf perguntou, enquanto ajustava o colete salva-vidas. Se estão enfrentando problemas sérios, provavelmente sim. Só espero que ainda possamos chegar a tempo. À medida que se aproximavam do local indicado, a tripulação começou a avistar pedaços de madeira e caixas flutuando no mar. Era um sinal claro de que algo terrível havia acontecido. Astrid recebeu uma nova atualização do radar. Capitão, temos um objeto grande à deriva cerca de 3 milhas à frente. Pode ser o Oceanic Voyager. Edvard pegou o rádio e fez uma tentativa de contato. Oceanic Voyager, aqui é o Northern Sentinel. Estamos nos aproximando da sua posição. Respondam, câmbio. Houve apenas estática como resposta. A preocupação aumentou. Finalmente, a silhueta de um navio surgiu no horizonte. O Oceanic Voyager estava inclinado, claramente avariado, mas ainda flutuava. A tripulação correu para seus postos, enquanto o Northern Sentinel manobrava cuidadosamente para evitar colisões com os destroços ao redor. Capitão, há pessoas no convés, gritou Henrique, apontando para figuras acenando desesperadamente. Preparem os botes salva-vidas. Vamos resgatar todos que pudermos.
ordenou Edvard. Os botes foram lançados e Olaf e Henrik, junto com outros marinheiros, começaram a remar em direção ao Oceanic Voyager. Quando chegaram, encontraram uma cena caótica. A tripulação do outro navio estava exausta, muitos feridos, mas vivos. O motor falhou e fomos atingidos por uma onda gigante. Perdemos o controle, explicou o capitão do Oceanic Voyager, enquanto ajudava seus tripulantes a subir nos botes. O resgate foi meticuloso e arriscado, mas após uma hora, todos estavam a bordo do Northern Sentinel. Edward reuniu os marinheiros resgatados no refeitório, oferecendo cobertores e comida quente. Vocês estão seguros agora. Vamos levá-los para o porto mais próximo. O capitão do Oceanic Voyager apertou a mão de Edward com gratidão. Você salvou nossas vidas. Nunca esqueceremos isso. Enquanto o Northern Sentinel retomava sua rota, levando os sobreviventes a um lugar seguro, a tripulação refletia sobre o poder do mar e a importância de nunca subestimar sua força. Com o Oceanic Voyager seguro a bordo, o Northern Sentinel traçava seu caminho de volta ao porto mais próximo. A tripulação, embora exausta, não tinha tempo para relaxar. O céu continuava ameaçador, com nuvens negras pesadas, e o vento ainda rugia, soprando como se tentasse impedir o avanço do navio. Edvard sabia que, mesmo após o resgate, a jornada estava longe de terminar. Ele convocou Astrid e Jonas para uma reunião rápida na ponte de comando. A tempestade não está diminuindo. Precisamos ajustar nossa rota para evitar a pior parte dela, disse Edvard, apontando para o mapa eletrônico com linhas traçadas de possíveis rotas de fuga. Astrid analisou os dados meteorológicos. Capitão, há uma área de calmaria a cerca de 25 milhas ao norte. Mas, para chegar lá, teremos que atravessar uma zona de ondas de até 6 metros. Jonas balançou a cabeça, preocupado. Isso vai exigir muito dos motores, mas se mantivermos uma velocidade constante, podemos passar sem danos sérios. Edvard respirou fundo, ciente de que era uma aposta arriscada, mas necessária. Então é isso. Vamos enfrentar as ondas. A segurança de todos é prioridade. A tripulação foi informada e cada membro se preparou para o próximo desafio. No convés, Olaf e Henrik verificavam novamente os cabos de segurança e reforçavam as cargas para evitar que qualquer equipamento se soltasse com o movimento do navio. Henrik olhou para Olaf, com um tom de preocupação. Parece que o mar ainda não terminou conosco. Nunca termina. Só precisamos estar prontos para qualquer coisa, respondeu Olaf, ajustando seu colete salva-vidas. Quando o Northern Sentinel entrou na zona de ondas altas, a embarcação começou a balançar violentamente. Cada onda parecia uma muralha líquida que se erguia para engolir o navio. A tripulação segurava firme em seus postos, enquanto Edvard, com mãos firmes no controle, comandava cada manobra com precisão. Aproximando-se de uma onda gigante, alertou Astrid, enquanto o radar mostrava uma elevação massiva na frente do navio. Edward gritou para todos se segurarem. Segurem firme. O Northern Sentinel subiu a onda como se escalasse uma montanha. O som do casco rangendo e a água espirrando pelas laterais criavam uma atmosfera de tensão. Por um momento, parecia que o navio não conseguiria superar a força da natureza. Mas então, ele desceu com força, atravessando a onda com sucesso. A bordo, o capitão do Oceanic Voyager olhou pela janela, impressionado. Vocês têm uma tripulação incrível. Esse navio é uma fortaleza. Mas o mar ainda reservava surpresas. Enquanto cruzavam a zona de perigo, Astrid percebeu algo incomum no radar. Capitão, temos um sinal estranho, parece. Um objeto flutuante à deriva, bem na nossa rota. Edvard ajustou os binóculos e tentou identificar o que estava à frente. O que viu fez seu coração acelerar. Isso é, uma balsa de emergência. A tripulação ficou em alerta máximo. Se havia uma balsa no meio da tempestade, poderia haver sobreviventes. Henrik e Olaf correram para o convés, prontos para lançar os botes novamente. A tripulação trabalhava em perfeita sincronia, enfrentando o vento e as ondas para resgatar o que quer que estivesse na balsa. Quando finalmente alcançaram o objeto,
descobriram que se tratava de uma balsa salva-vidas com 3 marinheiros agarrados desesperadamente às cordas. Eles estavam visivelmente exaustos, tremendo de frio, mas vivos. "Estamos aqui. Vocês estão seguros agora", gritou Olaf, enquanto ajudava os marinheiros a subirem a bordo do bote. De volta ao Northern Sentinel, os sobreviventes foram recebidos com cobertores e chá quente. Um deles explicou que eram parte da tripulação de um pequeno pesqueiro que havia naufragado 2 dias antes. "Pensamos que nunca seríamos encontrados", disse um dos homens, com lágrimas nos olhos. Enquanto o navio seguia em frente, agora com mais vidas salvas, a tripulação refletia sobre a força incontrolável do mar e a determinação de nunca abandonar aqueles que precisavam de ajuda. Com a tempestade ainda rugindo ao redor, o Northern Sentinel agora carregava não apenas sua própria tripulação, mas também os marinheiros resgatados do Oceanic Voyager e os sobreviventes da balsa. A tensão a bordo era palpável, mas Edvard sabia que precisava manter todos calmos e focados. Astrid monitorava os sistemas e fornecia atualizações constantes. "Capitão, estamos saindo da zona mais crítica, mas o radar ainda mostra formações instáveis à frente. Isso significa que ainda teremos que enfrentar mais desafios antes de chegarmos ao porto", respondeu Edvard, ajustando sua rota. "Jonas, como estão os motores?" "Trabalhando ao máximo, mas respondendo bem. Podemos continuar nesse ritmo por mais algumas horas", Jonas respondeu, sua voz firme apesar do cansaço visível. Enquanto isso, no convés, Henrique conversava com os marinheiros resgatados, tentando aliviar a tensão. "Vocês tiveram muita sorte. Essa tempestade está entre as piores que já enfrentamos." Um dos homens, que se apresentou como Lars, assentiu. "Sorte? Eu diria que foi um milagre. Achávamos que ninguém nos encontraria." Henrique sorriu, mas sabia que o destino poderia mudar a qualquer momento em alto mar. O mar era imprevisível, e a cada onda, a tripulação precisava estar preparada para o pior. No horizonte, o céu começou a clarear levemente, um sinal de que a tempestade estava finalmente começando a perder força. Mas, para Edvard, isso não significava que o perigo havia passado. Ele sabia que o mar tinha uma maneira peculiar de testar até os mais experientes. Enquanto avançavam, Astrid detectou outro sinal no radar. "Capitão, há um objeto grande à deriva a cerca de 5 milhas náuticas. Pode ser destroços ou outro navio em apuros." Edvard franziu a testa. "Mais sobreviventes?" "Não podemos ignorar, capitão", disse Astrid, com determinação. Com isso, o Northern Sentinel ajustou sua rota mais uma vez. Aproximando-se do local indicado, a tripulação avistou uma embarcação parcialmente submersa. Parecia ser um navio cargueiro menor, com sua estrutura gravemente danificada. Não havia sinais evidentes de tripulação a bordo. "É um naufrágio recente", observou Jonas. "Será que ainda há alguém vivo?" Edvard tomou a decisão de enviar uma equipe para investigar. Henrique, Olaf e 2 outros tripulantes se prepararam para lançar o bote e explorar os destroços. A bordo do bote, o silêncio era quebrado apenas pelo som das ondas. Quando se aproximaram da embarcação, Henrique percebeu algo. Há marcas recentes. Parece que alguém tentou escalar de volta. Ao entrarem na embarcação, encontraram sinais de que a tripulação havia abandonado o navio às pressas. Havia coletes salva-vidas espalhados, pacotes de comida abertos e um rádio quebrado. "Não há ninguém aqui, mas eles não podem estar longe", disse Olaf. De volta ao Northern Sentinel, Edvard escutou atentamente o relatório de Henrique. Ele sabia que não poderia perder tempo procurando em vão, mas também não queria deixar possíveis sobreviventes à deriva. "Astrid, amplie o alcance do radar e tente captar qualquer sinal de movimento próximo." Minutos se passaram e a tensão crescia. Então, finalmente uma notícia. "Capitão, há um sinal fraco vindo do leste. Parece ser um bote pequeno." Henrique e Olaf foram enviados novamente, desta vez em direção a um novo sinal. Lá, encontraram um grupo de 4 pessoas agarradas a um bote inflável, exaustas e visivelmente desidratadas. "Estamos salvos?" perguntou uma mulher, sua voz trêmula.
Sim, vocês estão, respondeu Henrique, enquanto ajudava cada um a subir no bote de resgate. De volta ao Northern Sentinel, os novos sobreviventes foram acolhidos e cuidados. A mulher que se apresentou como Elise era a oficial de comunicações do navio afundado. Nosso cargueiro foi atingido por uma onda gigante. Não tivemos chance de emitir um pedido de socorro. A história deles reforçou o que todos a bordo já sabiam. O mar não fazia distinção. Ele era igualmente implacável com todos. Enquanto o Northern Sentinel continuava sua jornada rumo ao porto, a tripulação refletia sobre os eventos daquele dia. Haviam enfrentado ondas monstruosas, resgatado vidas e lidado com a imprevisibilidade do mar. Mas, acima de tudo, haviam mostrado que, em meio à fúria do oceano, a coragem e a solidariedade podiam fazer a diferença. E você, o que acha dessa demonstração de bravura e trabalho em equipe? Não deixe de se inscrever no canal para mais histórias como essa e de compartilhar este vídeo com amigos que adoram aventuras no mar.